Oi, meu nome é Ana Lúcia, atualmente sou aluna de doutorado na UFA através do Núcleo de Eletrônica de Potência. O trabalho da minha tese é referente a uma unidade retificadora utilizando um autotransformador de 18 pulsos com conexão delta diferencial para aplicações em aeronaves mais elétricas, o MEA. Isso se deve a que, nas últimas décadas, buscando um transporte mais eficiente e sustentável, houve uma maior eletrificação das aeronaves civis e militares, o que deu a origem a esse conceito de aeronaves mais elétricas, o MEA. Isso resultou da substituição de sistemas hidráulicos, pneumáticos e mecânicos por elétricos. Para se ter ideia, nas aeronaves convencionais, a potência gerada por um motor é convertida em 4 tipos principais de energia: elétrica, mecânica, hidráulica e pneumática. Então, em uma aeronave convencional, ela possui os sistemas aviônicos, que são elétricos, as bombas, que são mecânicas ou hidráulicas, o sistema de atuação, que é hidráulico, o sistema de controle ambiental, o SS, que é pneumático, e o sistema de proteção contra gelo nas asas, os UIPs, que é pneumático. A tendência é eliminar tudo isso, exceto a energia elétrica no sistema de distribuição de energia nas aeronaves. Então, e com esse objetivo, as duas maiores fabricantes de aeronaves, a Airbus e a Boeing, concentraram seus esforços em converter alguns sistemas tradicionalmente fornecidos por energia pneumática, hidráulica ou mecânica por sistemas elétricos. E as duas maiores aeronaves civis que incorporam essa tecnologia MEA são o Airbus A380 e o Boeing 787. O Airbus A380 ele foi entregue em 2007 e ele possui atuadores eletromecânicos e eletrohidrostáticos que substituíram os sistemas de controle de voo que eram normalmente controlados por atuadores mecânicos acionados hidraulicamente. Ele reduziu as emissões de ruído em 50% na decolagem. Já o Boeing 787 ele foi entregue em 2011 e ele teve um grande número de sistemas pneumáticos e hidráulicos substituído por elétricos, tais como aí o SS e os UIPs, desenvolvendo assim uma tecnologia no bleed, que é sem vazamentos. Ele teve as emissões de ruído reduzidas em 60% e o seu consumo de combustível reduzido em 20%. Então, aí, analisando aí, então, vendo aí, então, uma comparação entre a aeronave convencional e com a tecnologia no MEA, nós temos que numa aeronave convencional, o SS, ele funciona com ar em alta pressão, os WIPs, que é o sistema de controle contra gelos nas asas, e nós temos ainda o RAT, que é um sistema de backup que para caso de falha de motor ou um caso de problema aéreo elétrico. Já na aeronave no MEA, tanto o SS quanto o RAT foram deletados e esses UIPs passaram a ser elétricos. Essas mudanças trazem benefícios no que se refere ao impacto ambiental, economia de custo, manutenção, poluição sonora, confiabilidade, redução de peso, auxilia no gerenciamento de energia, aumenta a eficiência no sistema. Só que isso também aumenta a demanda de energia elétrica a bordo e a complexidade do sistema elétrico de potência da aeronave. Esse sistema elétrico de potência, o EPS, ele é híbrido, possuindo distribuição em corrente alternada e corrente contínua. Então, analisando, vamos ver agora então um fluxograma, um exemplo aí que utiliza essa tecnologia MEA. Nós temos então que o barramento principal ele é em corrente alternada de 115 volts fase. Ele possui 2 geradores, cada um acoplado a um motor, possui a unidade de potência auxiliar, a APU, que é responsável por fornecer energia quando a aeronave está em solo ou em condições de emergência. Ele necessita aqui de um grande número de conversores, nós temos aqui o ATU, o ATRU e o TRU. Então, nós temos então que o ATU, que é a unidade de autotransformador, vai converter esse barramento CA primário de 115 volts
de frequência variável de 360 a 800 Hz para um barramento de 115 volts para frequência fixa de 400 Hz. Ele é utilizado para alimentar as cargas. Nós temos a unidade de retificadora de autotransformador, que vai converter esse barramento primário em um barramento de alta tensão CC, um HVDC, no caso aqui de 540 volts. Nós temos a unidade retificadora de transformador, que vai converter esse barramento primário em um barramento de tensão de 28 volts, corrente contínua, no caso das aeronaves comerciais. O meu trabalho se encaixa aqui nessa faixa em azul. E aí, então, pensando, então, aí, com esse objetivo, fazer essa conversão de energia de corrente alternada para corrente contínua a bordo das aeronaves, atendendo aí aos rigorosos requisitos das normas de aviação, o retificador multipulso ele é amplamente utilizado na aviação. Esses retificadores eles podem ser um TRU, quando ele requer isolamento galvânico, e um ATRU, quando ele não requer esse isolamento galvânico. Ambas essas estruturas são robustas e promovem redução do THD. Entretanto, os ATRUs eles se destacam pelo fato de seu núcleo processar apenas uma parte da potência requerida na carga, possuindo aí uma baixa taxa KVA. E com isso, seu volume e peso também são reduzidos. Então, aí, analisando agora a minha topologia proposta, nós temos, então, que ela é composta por uma unidade retificadora de 18 pulsos, composta aqui por um autotransformador delta diferencial simétrico, porque o ângulo de defasagem dele aqui é de mais ou menos 20, e conversores boost cascateados. O ATRU ele possui 3 enrolamentos primários e 12 enrolamentos secundários. Ele é conectado a 3 pontes retificadoras a diodo, cujas saídas são conectadas aos três conversores boost CC, 3 conversores CC boost. Mas aí fica a pergunta, por que utilizar o conversor boost? Porque para uma conexão direta do ATRU, direta com o ATRU, como é no meu caso, é necessário utilizar estruturas como os transformador de interfase, reator de interfase ou transformador de bloqueio de sequência zero para garantir o processamento correto entre as pontes retificadoras. Só que essas estruturas elas agregam peso e volume e com isso ainda aumenta também a taxa KVA. Outra opção que a gente tem é utilizar conversor CC com característica de fonte de corrente na entrada, como aqui no caso dos conversores boost. Os conversores boost, essa parte deles aí vai contribuir para a imposição da corrente de linha, que é o controle que eu vou utilizar. Esse conversor, ele é um conversor simples e robusto, ele possui um número reduzido de componente eletrônico. E então, aí, como nós temos aqui que a estrutura ela tem uma divisão aqui por com 3 pontes retificadoras, nós vamos analisar então que agora é a composição da corrente de linha. No caso aqui, a corrente de linha que está sendo composta aqui é a corrente IA. Ela é formada aqui, como nós podemos ver, pela soma de IA1, IA2 e IA0, mais a corrente que flui no delta. Nós temos aqui, né, IA1, IA2 e IA0 mais a corrente que vai fluir no delta. Aí nós podemos ver, então, aqui, sem o controle proposto e com o controle proposto, ou seja, sem a imposição das correntes trapezoidais nos indutores de entrada dos conversores boost, e com essa imposição. Sem a imposição, nós temos que essa corrente de entrada ela apresenta características dos 18 pulsos e com a imposição ela apresenta um formato próximo ao senoidal. Nós vamos ter então aí a redução e o peso do volume do transformador. Essa redução ela está diretamente relacionada com a potência processada pelo núcleo em relação à potência de saída.
Essa relação aí é chamada de taxa KVA e ela é dada por essa expressão. E então, quanto menor essa taxa KVA, menor será o núcleo do transformador. E aqui nós temos, então, aqui uma comparação em relação a razão G, que no meu caso aqui vai ser aqui, ó, unitário, sem a imposição e com a imposição. Sem a imposição, essa taxa, essa minha taxa aqui é de 16,82%, e essa curva em azul. E com a imposição, a corrente aumenta, então e a taxa KVA também aumenta, ela vai passar a ser de 21,03%. Mas aí, por que essa corrente aumenta? Porque, como podemos ver aqui, ó, nós temos a curva em azul é sem a imposição e a curva em vermelho é com a imposição. Ou seja, a área da corrente aumenta e, com isso, a taxa KVA aumenta. Então, aí nós podemos ver, né, a comparação aqui, por que acontece isso nas duas formas de onda. Então, aí a próxima que nós vamos ver aqui, então, é o meu protótipo. Aqui nós podemos ver o autotransformador, nós podemos ver que ele tem um volume reduzido, com isso o peso também, o peso dele é de aproximadamente 3 kg. Aqui nós temos aqui, então, os conversores Bush e as pontes retificadoras também estão aqui junto. Nós temos aqui a placa de sensoramento de sensor, que nós sensoreamos, então, as correntes dos indutores dos conversores Bush e uma tensão de linha do secundário do autotransformador. Então, aqui nós temos alguns resultados que eu obtive. Então, essa imposição, que no meu caso é trapezoidal, ela é feita na corrente de entrada de cada conversor Bush. Ela foi feita utilizando um PLL sólido, que vai sincronizar a tensão de linha do secundário, qualquer tensão de linha do secundário, com a corrente do conversor Bush. No caso aqui foi utilizado a tensão VAB1, e aqui nós podemos ver ela sincronizada, então, com a corrente de linha do primeiro Bush. Essa outra figura aqui nós podemos ver as correntes de entrada IA, IB e IC, que elas são praticamente senoidais. E aqui a tensão de linha. Então, aqui a seguir nós temos o fator de potência, o THD e o rendimento do meu protótipo a 400 Hz. Nós podemos ver que aí para a variação da potência no protótipo aí de 200 até 1000 watts, nós podemos ver que tanto o fator de potência quanto o rendimento para potências mais baixas, ele é baixo, e aí à medida que vai aumentando a potência, para a potência nominal, esse valor aumenta, enquanto o THD ele é alto no início, e à medida que aumentamos para a potência nominal, ele diminui. Então, a próxima coisa que nós vamos ver aqui é o funcionamento do protótipo. Inicialmente, ele se encontra com baixa tensão, e a corrente típica a corrente típica das pontes de diodo trifásico. Então, eu vou aumentando ou incrementando a tensão e vamos ver o comportamento do mesmo. Inicialmente, eu coloco a tensão de 115 volts por fase na fonte de alimentação, utilizando a fonte programável da Supplier. Nesse osciloscópio aqui temos a tensão e a corrente de linha na fase A. Então, eu vou incrementando a referência de corrente, e a corrente de linha na fase A vai assumindo um formato próximo ao senoidal. Aqui, nesse watímetro, estamos medindo a tensão no barramento de saída, cuja tensão nominal é 540 volts. À medida que eu vou incrementando a referência de corrente, a tensão vai aumentando o valor nominal. A potência de saída está em 590 watts, e esse outro valor é a corrente na carga. Já aqui, nesse outro osciloscópio, aqui no fundo, estou medindo a tensão de fase e a corrente de linha na fase A. Então, eu vou incrementando aos poucos a tensão de saída até chegar perto dos 540 volts. Então, aqui temos 485, 490,
499, 516, 530, então aqui está 540 volts, 1140 watts de potência de saída. Já olhando aqui nesse outro watímetro, temos a tensão de entrada de fase 114 volts. Ela é 115 por fase para sistemas embarcados de avião e uma potência de 1190 watts. A eficiência desse sistema em plena carga está em torno de 96%, já fiz as contas. Então agora vamos ver o THD e o fator de potência. O THD está por volta de 2,95, próximo de 3%, que é um valor bem baixo. Então, com isso, temos um fator de potência bem alto.